A mineração deixou de ser uma atividade extrativista e passou a ser uma indústria de transformação sistêmica. O que ela extrai hoje não é apenas minério, é credibilidade, confiança e legitimidade. E esses três ativos são cada vez mais os verdadeiros pilares de valor do setor. O relatório Mine 2025 Concentrating on the Future, da PwC, reforça isso com clareza. A mineração está se tornando a base estratégica da transição energética global, e sua relevância já ultrapassa o fornecimento de matérias-primas. A PwC propõe uma nova lente para entender o setor, os 6 domínios da mineração moderna: Move, Feed, Care, Build, Make e Power. 6 dimensões interconectadas que mostram como o que acontece dentro das minas influencia todos os sistemas que sustentam a civilização contemporânea. Movimentar o mundo. O domínio Move representa a mobilidade da economia global. O ferro, o cobre, o níquel e o lítio são os alicerces da infraestrutura de transporte, da eletrificação de frotas e das novas soluções de mobilidade urbana. No entanto, a mobilidade que antes simbolizava progresso, agora simboliza emissão, dependência e risco climático. Por isso, o desafio brasileiro é claro: como movimentar o mundo sem mover o ponteiro das emissões? Falar em ESG nesse domínio é falar de descarbonização logística, de ferrovias sustentáveis, de eficiência energética no transporte mineral e de parcerias público-privadas para reduzir a pegada de carbono em toda a cadeia de suprimentos. A nova mobilidade global começa com uma mineração de baixo carbono: alimentar a população. O domínio Feed trata da segurança alimentar e da base mineral que sustenta a agricultura. Minerais como o potássio, o fósforo e o enxofre são tão estratégicos quanto o petróleo já foi. No caso do Brasil, esse tema é vital. Somos o 3º maior produtor de alimentos do mundo, mas ainda dependemos da importação de fertilizantes. A oportunidade está em fortalecer uma cadeia nacional de insumos minerais sustentáveis, reduzindo vulnerabilidades externas e garantindo rastreabilidade socioambiental. Integrar ESG aqui significa adotar práticas regenerativas, reduzir o consumo de água, evitar contaminações e apoiar o produtor rural na transição para uma agricultura de baixo impacto. O Feed nos lembra que sem mineração responsável não há alimento sustentável. Cuidar das pessoas. O domínio Care simboliza o cuidado com as pessoas, com as comunidades e com o sentido ético da operação. Os minerais estão na medicina, na tecnologia de diagnóstico, nos equipamentos de proteção e em tudo o que sustenta o bem-estar humano. Mas o verdadeiro desafio é transformar cuidado em cultura corporativa. É garantir que segurança, saúde e respeito aos direitos humanos não sejam apenas políticas, mas valores enraizados nas decisões diárias. Para o Brasil, isso passa por reduzir acidentes, combater o trabalho precário, garantir diversidade e desenvolver comunidades de forma contínua e não apenas compensatória. No domínio Care, a mineração demonstra o quanto entende de humanidade e o quanto é capaz de devolvê-la ao território onde atua. Construir o futuro. O domínio Build fala sobre infraestrutura: estradas, portos, energia, moradia, saneamento. Tudo isso começa com mineração. Mas o que define o futuro não é o quanto construímos, e sim como construímos. O Mine 2025 aponta que o setor precisa adotar uma visão de ciclo de vida completo. Planejar o fechamento de minas, recuperar ecossistemas e regenerar áreas impactadas. Não se trata apenas de cumprir licença, mas de provar responsabilidade intergeracional. No contexto ISG, Build representa a materialização da sustentabilidade. Converter passivos ambientais em ativos de reputação e legado. Cada barragem monitorada, cada área reflorestada, cada comunidade reassentada com dignidade reforça a licença social que sustenta o negócio. Fabricar o que usamos. O domínio Make é o elo entre a mineração e a indústria global. Quase tudo o que a humanidade produz, de celulares a satélites, depende de insumos minerais. Mas a pergunta que define o futuro é:
De onde vêm esses minerais? E a que custo social e ambiental? O mercado exige cadeias rastreáveis, circulares e éticas. O conceito de mina a mercado ganha protagonismo. Investidores e consumidores querem saber quem extraiu, como extraiu e o que foi feito depois. O Brasil tem a chance de liderar essa nova etapa, industrializando com transparência e inovando em processos de reuso e reciclagem de metais. Integrar o domínio Make ao ESG é construir cadeias produtivas que produzem valor sem gerar sombra, gerar energia para tudo isso. E por fim, o domínio Power. A mineração é a espinha dorsal da transição energética. Sem cobre, lítio, cobalto, níquel e terras raras, não há energia limpa, nem baterias, nem transição. O mundo está descobrindo que não existe descarbonização sem mineração responsável. E que não existe energia renovável sem governança sobre como esses minerais são extraídos. Para o Brasil, esse é o domínio da oportunidade. Somos uma das matrizes mais limpas do planeta, mas precisamos acelerar a integração entre mineração e política energética, aproveitando nosso potencial solar, hídrico e eólico. O Power mostra que energia e ética agora caminham juntas. Porque energia sem transparência não ilumina, queima reputação. Esses 6 domínios, Move, Feed, Care, Build, Make e Power, formam a nova cartografia da mineração global. Eles revelam que o setor deixou de ser o ponto de partida da economia para se tornar o sistema nervoso da sustentabilidade planetária. E cada um deles traz consigo um conjunto de métricas. ESG, emissões, uso da água, saúde e segurança, governança, transparência, inovação, diversidade e impacto social. Essas métricas não são apenas números. São a linguagem que conecta a mineração ao futuro do capital. O investidor não quer apenas lucro, ele quer coerência. O mercado não quer apenas volume, ele quer valor. E as comunidades não querem apenas compensação, elas querem confiança. A mineração que entender isso deixará de ser vista como problema para ser reconhecida como parte essencial da solução climática. O Brasil tem as condições ideais para liderar essa agenda: abundância mineral, matriz energética limpa, tecnologia emergente e uma geração de profissionais cada vez mais consciente. Mas liderança exige prova. E prova exige dados. Não basta ter boas intenções. É preciso medir, monitorar e demonstrar impacto. É aqui que entra a importância dos indicadores, ESG. Eles traduzem a retórica da sustentabilidade em evidência verificável. Eles tornam visível o que antes era apenas discurso e definem quem será competitivo na próxima década. Para que essa nova mineração se torne realidade, é preciso método, e o L3 Mining nasceu exatamente com esse propósito: transformar os 6 domínios da PwC em sistemas mensuráveis de gestão ESG. Baseado na norma GRI 14, ele estrutura 25 temas materiais e 75 critérios objetivos que permitem avaliar a maturidade ESG de cada operação, vincular metas a indicadores e gerar relatórios que dialogam com investidores, órgãos reguladores e sociedade. O L3 Mining é mais que uma ferramenta. É uma linguagem comum entre o propósito e a performance. Uma ponte entre o discurso global e a prática local. Porque o futuro da mineração não será definido por quem extrai mais rápido, mas por quem extrai com propósito, prova com dados e lidera com integridade. E é exatamente isso que o Brasil pode e deve fazer. Não apenas acompanhar a transição, mas concentrar-se no futuro.